Somos do canal Família Criativa, Josi Marcos, pai de casal. Um motivo de alegria, né? A gente está um pouquinho divulgando um pouquinho do que Deus faz em nossas vidas, né? Às vezes algumas pessoas não compreendem e pensam, eles querem se aparecer, se exibir, ficar famoso. E a intenção, na verdade, não é essa, né? A intenção nossa é demonstrar um pouquinho das coisas boas, né, que Deus pode oferecer para a gente pode usufruir em relação a essas coisas, né? Eu postei um vídeo esses dias, algum tempo. Se você não viu, você entra lá no YouTube, né? Família Criativa, Josi Marcos, pai de casal. E dá uma olhadinha lá, eu contava um testemunho da minha vida, né? Que Deus tinha me mostrado um sonho, o qual esse sonho a gente iria, né, a gente estava passando por uma situação difícil. Não olha a claridade, não, eu estou aqui numa obra, estou trabalhando, né? E a gente ia passar numa situação, a gente estava passando uma situação meio complicada, né? E o que é que acontece? A gente, nesse sonho aí, a gente estava numa situação difícil, complicada, só que nesse sonho me mostrava que eu sairia dessa dificuldade, que Deus abriria as portas em 3 semanas. E era muito difícil acreditar nisso aos olhos humanos, né? Só que, como a gente sempre foi de confiar nas coisas, né? De acreditar que Deus pode fazer, pode mostrar, né, um caminho, uma solução. E veio essa situação de serviço, né, a qual a gente eu recebi uma proposta, né, para receber um valor um pouquinho maior do que eu ganhava, trabalhando para as mesmas pessoas. Limpar a boca, porque a boca está suja, deixa eu ver. Está suja. E eu abracei essa proposta. Não restava outra opção. Bom, para resumir um pouquinho, se vocês quiserem saber um pouquinho, vocês assistem lá. Para resumir um pouquinho, quando chegou na última semana, né, eu recebi, na primeira semana eu recebi um valor, consegui eliminar um pouquinho das dívidas, né, já estava melhorando um pouco. Na segunda semana eu consegui pagar mais outras, né, recebi uma proposta melhor ainda, trabalhando no mesmo serviço, alguns serviços de empreita, né, que a gente trabalha com obra, a gente pega um serviço de empreita que é um valor um pouquinho melhor. Isso aí já ajudou, além do valor que eu ia ganhar semanalmente, ajudou. E na terceira semana eu falei, bom, eu não vou conseguir porque são valores altos, né? Eram os valores bem altos, com as dívidas que a gente ficou em relação à morte do meu pai, ficou algumas contas, algumas coisas também que a gente tinha, esperava quitar e não conseguiu quitar, porque a gente teve que viajar, teve gasto com viagem de São Paulo para Bahia, então foi muito complicado. E com isso a gente, na última semana, eu parei e pensei, falei, bom, se Deus prometeu, né, Ele pode cumprir e vamos aguardar. E aí surgiu, na mesma semana, outro serviço de empreita para fazer também com um valorzinho bom. E o que é que eu fiz? Fui para cima, trabalhei de domingo a domingo, né? E o valor era justamente o valor que eu esperava para pagar, né, algumas contas que estavam já em atraso, estavam no vermelho. E enfim, eu saí dessa situação complicada, né, que a gente estava no vermelho, eu saí dessa situação complicada. A gente saiu, eu e minha família, né? Não que a gente quitou todas as contas, mas no vermelho, quando a gente fala, cartão já vencido e vira uma bola de neve, pessoas que a gente, né, tá devendo, chega o prazo, você fica preocupado em não conseguir pagar, né? Então são contas altas, né? Contas que a gente acumulou, tanto que a nossa despesa mensal naquela ocasião estava sendo na média de R$2.000 por semana, ou seja, eu precisaria de R$6.000 em média para poder resolucionar esses probleminhas, né? Rápido. E nessas 3 semanas aconteceu esse milagre, né? A gente conseguiu quitar essas pendências, né? Saímos do vermelho, né? Lógico que continuou as contas, a gente paga aluguel, né, ainda. Então a gente pôs na mão de Deus. E a gente quer falar que você deve confiar. Se você tiver uma expectativa, um sonho, nós não somos oportunistas.
mas hoje a gente entende que nós devemos abraçar todas as oportunidades que vêm a nós, que chega até a gente. Antigamente a gente deixava muitas oportunidades passar, né? Por medo, por receio. E eu aprendi na vida que o não você já tem. Porque qualquer coisa que você vai fazer, se você comentar com alguém, falar com alguém, a pessoa vai falar, pensa bem, talvez não dê certo, vê bem, e quem sabe não vai dar certo, ou seja, já tem o não. E para fazer virar o sim, para fazer dar certo, só depende de você, porque você já tem o ponto negativo, todos os dias, todos os momentos, né? E a gente aprendeu com isso, abraçando as oportunidades, né? A gente, graças a Deus, estamos trabalhando, o Jô está fazendo a faculdade, as crianças estão na escola, está tudo indo bem, né? Graças a Deus. E a gente vai estar postando alguns vídeos, né? Que isso era 3 semanas, e foi essa promessa que Deus nos tiraria do vermelho. E a gente, não sei se vocês sabem, a gente mandou nossa mudança, tem alguns vídeos falando também, e a gente mandou nossa mudança para a Bahia, né? Praticamente toda, a última remessa foi agora. E sempre colocando na mão de Deus, é Deus que sabe de todas as coisas, não é a gente que escolhe, né? Lógico que a gente tem a opinião e a opção de conforme o circo vai se apertando, conforme as coisas vão acontecendo, a gente vai tomando as decisões. Só que na minha casa funciona da seguinte forma, vamos fazendo, vamos deixando acontecer, né? E nesse deixar acontecer, a gente foi mandando as coisas para a Bahia, a expectativa nossa de estar lá, de reformar a nossa casa, como vocês viram alguns vídeos, né, sobre a nossa casa lá, que está lá parada, precisa de uma limpeza, precisa fazer algumas coisas, alguns reparos, né? E com isso a gente mandou as coisas tudo. Nós temos postar futuramente, quero que vocês acompanhem aí, né, no canal, vocês sigam um pouquinho aí, acompanhem o nosso dia a dia, que sempre foi difícil, as coisas sempre foi difícil para a gente, nunca foi fácil, né? Quem falou que ia ser fácil mentiu, e a gente já sabia que não seria fácil, só que a gente aprende com a vida, né? Que é na dificuldade que a gente consegue as coisas que a gente quer, na luta, às vezes errando, às vezes não, muitas vezes errando, né? E erra, tenta de novo e acerta, erra, tenta de novo e acerta. Quando tiver uma oportunidade que bater na sua porta, abrace, né? Coloque à sua disposição, né? Para você ter disposição para enfrentar essa situação, o que você quer, o seu sonho, o que você almeja, e vá para cima. E talvez você vai receber muitas críticas, né? Porque algumas pessoas vão falar, talvez você não sabe o que quer, ou você isso, você aquilo. Só que quem sabe os seus sonhos e conhece o seu coração é Deus, e você que conhece. Você conhece o seu coração e Deus sabe. A minha família, nós somos muito unidos, né? Em relação a algumas decisões. Lá na minha casa, a última resposta sempre é a minha. Lógico que não que eu seja o dono da verdade, mas isso não atrapalha a nossa convivência, pelo contrário. Isso deixa bem claro que nós, como temos um conhecimento, né, do dia a dia, desde novos nós estamos casados há muitos anos, né, mais de 18 anos, então a gente já se conhece já, e a gente deixa bem claro que a última palavra da minha casa é a minha. Bom, continuando, e isso não significa que eu tenha razão, né, em todas as situações. Às vezes a gente toma algumas decisões e senta e conversa e chega a um consenso, né? E muitas vezes ela consegue me convencer de que ela está correta nesse pensamento, nessa visão, e é decidido pela ideia dela, ou de repente também não decidido pela minha ideia, né? Porque como homem da casa, como chefe da casa, chefe da família, a última palavra na nossa concepção sempre tem que ser do marido, né? E talvez a decisão que ele tome não seja a decisão mais correta também em algumas situações. E a gente já tem essa visão que se tiver uma consequência... Eu falava sobre consequências, né? A questão das consequências. E quando a gente toma algumas decisões, tem consequências. Todas elas têm consequências, seja boas ou seja ruins, né? Então a gente aprendeu com isso que existem consequências que vai persistir, né? Mas se a gente está junto
na alegria ou na tristeza, na saúde ou na doença, com as consequências ou sem consequências, né? A gente aprendeu a não ter medo das consequências das coisas, né? Lógico que tem coisas que precisam ser evitadas, mas tem hora que tem decisões que tem que ser tomadas, né? Você não pode ficar esperando cair do céu. Nós somos muito persistentes no que a gente quer, né? Então a gente agradece sempre a Deus por toda a determinação que Ele nos deu e nunca nos faltou nada. Lógico que tivemos muita dificuldade, muitas lutas, né? Tem pessoas que não nos compreendem. Às vezes as pessoas acham da seguinte forma que ele está em São Paulo e está nadando em cima da carne seca, como diz na Bahia, né? E não, a gente luta todos os dias, como todo mundo luta, né? A gente batalha, a gente pede a Deus força e vai para cima, vai trabalhar, vai lutar, sabendo que vai chegar horas que vai ser como uma roda gigante. A gente vai estar lá em cima e tem horas que vão estar lá embaixo, em situações mais difíceis, né? E a gente às vezes posta alguns vídeos, algumas coisas, não é para se aparecer, não é para se mostrar nem nada, mas para as pessoas verem, né, que a gente, nós somos pessoas comuns como qualquer outra, né? Tem pessoas que falam, não vou acompanhar, não vou seguir, mas querem saber das notícias, das coisas boas, das coisas ruins que acontecem com a gente, né? Então, a gente decidiu que as pessoas querem saber um pouquinho mais sobre nós, sobre as coisas que estão acontecendo, só ir lá no canal, dar uma olhadinha, seguir um pouquinho o que está acontecendo, porque assim, né, fica um negócio para todo mundo saber, todo mundo ver, fica registrado, né? Não tem negócio de conta para um e conta para outro, porque tem coisas que na vida da gente, né, acontece coisas na vida da gente, a qual a gente sabe que a gente já deve manter sigilo, né? Porque até que não seja confirmado certas coisas, né, não aconteceu ainda ou vai acontecer, então a gente espera até os 44 do segundo tempo, como diz o povo, né? E acompanhe o canal aí, vai seguindo, porque a gente tem novidades, né? Como diz Manu, novidades bombásticas, né? Sobre a nossa ida para a Bahia, sobre algumas coisas que estão acontecendo. A gente tem algumas novidades aí que vocês vão se surpreender. E se vocês acreditam, né, que Deus existe, que Ele pode fazer coisas infinitamente mais do que pedimos ou pensamos, né, acompanha o canal, que vai vir novidades boas, né, grandes aí, que vocês vão ficar de boca aberta, né? Algumas pessoas vão gostar, outras não, e temos novidades por aí para chegar. E vai acompanhando, porque logo a gente vai divulgar que novidades são essas, né? São coisas que Deus surpreende a gente, né? Por que a gente não contou ainda essas novidades? Porque a gente conversando em casa, a gente aprendeu o seguinte: tem coisas que você só conta quando acontece, para não criar expectativa, porque a bendita expectativa acaba com a gente mesmo e com as pessoas que estão de fora, né? E já aconteceu muito isso com a gente contar para as pessoas uma expectativa nossa, que uma proposta, uma coisa que ia acontecer, e de repente no meio do caminho não dá certo, deu errado, não contratei por alguma coisa ali que aconteceu, e as pessoas que estão do outro lado acabam ficando frustradas, porque a gente aprendeu que se não der certo, não deu, né? A gente aprendeu, mas tem pessoas que não aprenderam isso ainda, que às vezes a pessoa começa, você não sabe o que quer, mas vocês, né, não ficam em cima do muro, vocês falaram que ia acontecer isso e tal, e não aconteceu. E a gente não tem bola de cristal para afirmar as coisas, né? Então a gente se propôs, né, a algumas coisas a divulgar no momento certo, na hora certa, quando acontecer, né, a resolução de um problema, ou de uma solução, ou de uma situação de viagem, ou de qualquer outro tipo de coisa. A gente tomou essa posição de que a gente vai contar, e não é por questão de confiança, porque às vezes a gente confia, né, nas pessoas, e talvez acontece da pessoa da bendita ansiedade, né? Às vezes a pessoa antecipa os passos um pouquinho, e a gente aprendeu a não estar ansioso por nada, né? A gente já aprendeu que a gente tem ansiedade às vezes de contar, de falar alguma coisa, só que tudo vai acontecer no tempo certo.
a gente, tanto vocês quanto a gente tem que aprender que o que tem que ser, vai ser. O que tem que acontecer, vai acontecer. Seja coisas boas ou coisas ruins. Se for coisas boas, tem que aproveitar essas coisas boas e usufruir, né, para que se tornem ainda melhores. E se for coisas ruins, você tem que tentar se organizar para lançar fora essas coisas ruins e voltar para o caminho novamente, né, e seguir para o caminho das coisas boas, né? Acontece às vezes a gente ser frustrado, a gente se decepcionar, a gente, né, aceitar algumas coisas, vai acontecer tal coisa e tal, tem uma expectativa, tem isso, e as pessoas ficarem se martirizando, né? Então a gente não tem mais isso, né? A gente simplesmente só agradece a Deus. Deus, seja feita a sua vontade. O que tem que ser, vai acontecer. E às vezes acontece às apagadas luzes. Por isso que a gente quer que vocês acompanhem o canal, né? Segue um pouquinho, que logo está próximo já da gente divulgar, né, o que é que vai acontecer, né, o que é que algumas coisas que na verdade, né, vai ser uma mudança, digamos, uma mudança que vai mudar muitas coisas na vida da gente também, né? E aí vocês vão saber se são mudanças para melhor ou para pior, né? Então acompanha aí, fica na expectativa, porque tem expectativas que se tornam realidades quando são confirmadas, né, 100%, aí elas podem se tornar realidades, né, quando elas são confirmadas. Quando não são confirmadas, são apenas meramente expectativas. Então acredite em você, primeiramente acredite em Deus, acredite em você mesmo, né, seja forte, corajoso, não desista nunca, mesmo em meio às dificuldades, em meio às lutas, em meio às tempestades, não desista. A gente passa por muitas lutas, muitas barreiras, muitas dificuldades, mas avante. A gente aprendeu que a gente deve lutar de pé, como soldado quando vai para a guerra. Ele sabe que ele está correndo risco de morte o tempo todo, mas ele não fica deitado, ele não fica esperando o inimigo, as coisas ruins acontecerem. Ele vai para cima, ele vai lutar, ele vai batalhar para que ele volte inteiro, intacto e vivo. Então, acompanha a gente, siga Família Criativa, Josi Marcos, pai de casal no YouTube, né? A gente posta algumas coisas no Instagram ainda, mais pouco ainda, vamos começar a postar um pouquinho mais e veja o que Deus fez com a gente, né? E vocês vão ver, vão perceber, coisas boas aconteceram, coisas ruins aconteceram, de janeiro para cá, né? Meu pai, só uma resolução, um resumozinho das coisas. Meu pai faleceu, a gente entrou numa situação financeira um pouquinho mais difícil e a gente foi orando e Deus, né, abriu as portas, as coisas começaram a dar uma melhorada. A gente tem divulgado no canal, graças a Deus. Minha mãe também mora em Ribeirão Preto, veio visitar a gente, ficou doente, a gente levou ela para Ribeirão Preto de carro, a gente foi passear um pouco também, levar ela, né? Aproveitamos a ocasião e mais algumas novidades que vocês têm que acompanhar e seguir lá, né? Deixar o seu like para saber o que é que se passa, o que é que vai acontecer, né, das coisas. E aí você vai estar falando e vai estar tirando as suas próprias conclusões, sabendo, né, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que acreditam e amam a Deus. E como a gente acredita e ama a Deus sobre todas as coisas, né, então a gente aguarda sempre o melhor. E se não vier o melhor, a gente levanta, sacode a poeira, dá a volta por cima e continua de novo. Muito obrigado, deixe seu like, acompanhe a gente no canal, né? A gente não está aqui para se exibir, para se mostrar, para querer se aparecer. A gente está mostrando as nossas realidades, os nossos dia a dia, né? Como muitas pessoas fazem. Algumas pessoas vão querer seguir, outras não. Você também tem seu direito, né? Se quiser, também a gente não pode... A gente apenas divulga, né? Só depois não venha só falar, mas porque você não me contou, mas porque você não falou e você deveria ter me falado pessoalmente. A gente fala, né, abertamente para todas as pessoas, até porque desde já a gente quer agradecer a todos os seguidores, né? A gente começou com 4 ou 5 seguidores, pessoas que curtiram, compartilharam, seguiram, né? Hoje a gente está com mais de 80, batendo já na casa de 100 pessoas já que seguem a gente, que gostam dos conteúdos, que dá o like lá, pessoas que comentam, né? Na escola da Manu mesmo, as pessoas perguntam para ela, aí vai ter vídeo novo, não vai postar? Algumas pessoas mandam mensagem para a gente, para um vídeo motivacional também aí, e a gente quer fazer isso futuramente também, logo em breve, né? A gente quer
Colocar outras pessoas também que a gente conhece para estar colocando vídeo, de uma palavra de incentivo, de uma palavra de alegria, né? Para animar as pessoas também que não têm muita força de vontade, ou às vezes até tem, mas não tem muita coragem,